Muito bem, vamos então iniciar. Queremos saudar a todos e todas com a graça, com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria de Amém. estarmos mais uma vez juntos nesta manhã, manhã ensolarada, né, como a irmã acabou de dizer aí, uma manhã de bênção também para todos nós aqui, que essa luz, né, continue aí brilhando e aquecendo o Amém. nosso coração com grande poder, né, que é a luz de Cristo. Amém. 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 Nós queremos, nesta manhã, né, orar pela vida da Jaque, que vai estar compartilhando conosco a devocional de hoje, pedir que o Espírito Santo possa usá-la e que nós possamos estar abertos ao mover de Deus, né, sobre as nossas vidas. Vamos orar então. Quero convidar você a orar conosco. Senhor, muito obrigado por mais Amém. esta manhã. Muito obrigado pela alegria Sim, de estarmos Senhor. juntos, ó Deus, para Amém, Deus. meditarmos na tua palavra, para, ó Deus Amém. amado, crescermos no conhecimento do Senhor, para sermos Amém, Jesus. alcançados pelo teu poder, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, use a vida da Jaque com teu poder, com a tua graça, Amém, que ela Jesus. seja esse canal, esse instrumento, Pai, nas tuas Sim, mãos nesta manhã, e que sejamos, ó Deus, realmente, ó Pai, um solo sim, fértil, que a tua palavra, ela possa, Deus, ao ser lançada nesta manhã, ela possa, Deus, crescer em cada um Amém, de nós e Jesus. possa produzir frutos para o louvor da tua glória. Aviva o nosso Amém, coração, ó Pai. Jesus. Permite, ó Deus, que possamos frutificar no teu reino. Nós, ó Deus, entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Jaque. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia para quem ainda não cumprimentei. Ontem a gente conversou sobre carregar os nossos amigos até Jesus e hoje a gente vai falar, o tema do devocional de hoje é fazer discípulos. E o estudo fala sobre esses novos convertidos que são nascidos de Deus e eles são como crianças. E muitas vezes essas crianças, elas são abandonadas nas igrejas, elas não têm alguém que cuide delas, que caminhe com elas nessa nova vida. E são como crianças abandonadas mesmo, o estudo traz essa comparação. Então eu vou ler com vocês Mateus 28:18 até o versículo 20, que é o texto principal do nosso estudo. E esse trecho diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. E quando eu li esse tema e esse estudo, eu lembrei de uma das palavras que a gente recebeu na nossa conferência, pela Água e pelo Espírito. E acho que foi uma das pessoas que estava com o César Bianco que falou que a nossa igreja, passaria por uma onda de salvação, que nós receberíamos novas pessoas, e não necessariamente pessoas de outras igrejas, mas novos convertidos. O reino aumentaria, então novas pessoas se converteriam, novas pessoas estariam chegando na nossa igreja, e a nossa igreja seria esse centro de expansão do reino de Deus através das nossas vidas. E eu achei essa palavra muito impactante. E quando eu li esse estudo, eu lembrei dessa palavra que a gente recebeu para a nossa igreja, e eu fiquei pensando, quem irá cuidar dessas pessoas? Eu acho que essa é a primeira cutucada que eu quero dar para vocês essa manhã. Quem irá cuidar dessas pessoas quando essa palavra se concretizar, quando as pessoas, esses novos convertidos estiverem chegando na nossa igreja? Será que a gente vai estar preparado para receber essas pessoas? E mais do que isso, mais do que preparados, será que nós estaremos dispostos? Porque nem sempre a gente vai estar pronto, de fato, mas o que Deus quer é corações que estejam dispostos, dispostos a fazer o trabalho que Jesus nos propôs a fazer. E antes da gente falar de discipular os outros, de fazer discípulos, eu acho que é muito importante a gente tentar entender o que é ser um discípulo. E um dos significados de ser discípulo
ser um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho. Então, será que nós estamos sendo discípulos? Porque para fazer discípulo é preciso primeiramente ser um discípulo de Jesus. A gente não pode cuidar das outras pessoas se a gente não se deixa ser cuidado por Jesus primeiro. Então, estamos dispostos? Estamos dispostos a dar prosseguimento ao trabalho? E se é um trabalho, vai nos custar algo. Vai nos custar algo. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de certas coisas para segui-lo. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para você é: você está disposto? Você é um discípulo de Jesus? E lá em Romanos 12, que é um versículo clássico que fala sobre a mudança de mente, esse trecho lá no comecinho do capítulo 12 fala sobre nós sermos esse sacrifício. Por causa de tudo o que Jesus fez por nós, a gente é esse sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, a gente deixa que Deus nos transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar, por meio de uma mudança de mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, porque Deus é digno, Ele é digno de nos ter por inteiro, Ele é digno do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A gente se entrega como sacrifício vivo a Ele. E a gente fala: Jesus, eu vou te seguir, eu vou abandonar o que precisa ser abandonado, eu vou renunciar aquilo que eu preciso deixar para trás para poder te seguir livremente, sem ficar presa a nada, sem ficar preso a nada. Então, para ser um discípulo de Jesus, a gente precisa se entregar como esse sacrifício vivo, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de Jesus, disposto a ser enviado por Jesus. Isso é ser discípulo. Então, é uma entrega total, um sacrifício total que a gente faz, porque Jesus é digno de nos ter por inteiro para fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável para nós. E depois que a gente entende se a gente é o discípulo ou não, depois que a gente entende aquilo que a gente tem que entregar para poder seguir essa caminhada nova, essa caminhada apaixonante com Jesus, a gente entende como fazer discípulos. E lá no versículo que a gente leu, em Mateus 28, Jesus fala: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, para quando a gente está inseguro, a gente não sabe, nossa, eu vou cuidar das pessoas, mas quem sou eu? Eu não me sinto preparado, eu não me sinto capacitado o suficiente. Entenda que a autoridade está no nome de Jesus. O nome de Jesus, que é sobre todo nome, que é poderoso para realizar milagres, para libertar, para curar, para quebrar cadeias. Esse é o nome que nos está à disposição. Esse é o nome que nós carregamos. É o nome que faz parte da nossa identidade a partir do momento que a gente nasceu de novo, que a gente aceitou ser discípulo de Jesus e segui-lo, a gente recebe esse nome de Jesus. É por meio desse nome que a gente age, que a gente faz as coisas. Então, a autoridade está no nome de Jesus e é por meio dessa autoridade que a gente se move, que a gente discipula, que a gente cuida das pessoas. E em nome de significa enviado por ordem de, por mandado de alguém. Então nós somos como representantes de Jesus e agimos em concordância com ele. Então, fazer as coisas em nome de Jesus não significa fazer a nossa vontade em nome de Jesus, mas é fazer a vontade de Jesus como um enviado por ele. Eu vim em nome de Jesus. Jesus me mandou até aqui para cuidar de você, para falar do reino de Deus, para exortar, para amar a sua vida. Eu sou enviado de Jesus. E é em nome de Jesus que eu expulso demônios, que eu declaro cura, que eu oro, que eu ajo com ousadia para poder falar para as pessoas, para poder amar as pessoas. Então, não é fazer a nossa vontade usando o nome de Jesus, mas é em concordância com a vontade de Deus que a gente usa esse nome cheio de autoridade e poder para poder agir como enviados por eles, realmente como um discípulo que é enviado por Jesus.
Lá em 1 João 5 vai falar, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Isso é pedir algo em nome de Jesus, é estar em concordância com aquilo que Jesus fala, com aquilo que ele nos ordenou a fazer. E uma vez que sabemos que ele ouve o que a gente pede, também sabemos que ele fará o que nós pedimos. Então, com essa fé, com essa ousadia, com essa convicção no nome de Jesus, que a gente tem autoridade para cuidar das pessoas e agir como Jesus agiu. E como Jesus agiu? Servindo os outros. Ele não considerou o ser Deus algo que ele deveria se apegar. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, lá em Filipenses 5 fala isso, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a posição de servo, a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Então, Jesus, ele abriu mão da sua glória e se fez homem para ser servo de todos. E é assim que a gente tem que agir. É esse pensamento que a gente tem que ter. Aquele que quer ser grande, aquele que quer ser maior que todos, se faça o menor de todos, seja o servo de todos, porque assim Jesus fez. E nós somos aqueles dispostos a dar prosseguimento ao que Jesus fez e faz nas nossas vidas. Então, como a gente serve? A gente intercede pelas pessoas, a gente exorta em amor, falando a verdade em amor, a gente consola aqueles que precisam ser consolados, a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que estão felizes, com os que estão alegres, e a gente encoraja. Então, a gente intercede, exorta, consola e encoraja para que esses nossos discípulos vão além daquilo que a gente foi. A ideia, quando a gente está discipulando alguém, quando a gente está cuidando de alguém, é deixar um legado com a intenção de que essa pessoa vá além de nós, com que essa pessoa faça mais discípulos do que a gente fez, porque a gente está servindo e a gente está querendo que essas pessoas façam obras maiores que nós, assim como Jesus falou, vocês farão obras maiores. A gente também serve os outros para que esses outros vão além daquilo que a gente vai. Então, é se colocar nessa posição de humildade, de servo, e cuidar uns dos outros, intercedendo, exortando em amor, consolando e encorajando. E, além disso, a gente precisa ser exemplo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falava, ele tinha essa ousadia de falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E é bom a gente lembrar da gente não ser hipócrita, né? Aqueles que fingem que fazem o que pregam. Hipócrita não é aquele que não consegue fazer o que prega, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em construção, em obras. Então, às vezes, aquilo que a gente está pregando é uma palavra que Deus colocou primeiro no nosso coração, é algo que Deus está fazendo também em nós. Então, não necessariamente, eu preciso ser perfeito. Mas não é ser perfeito, é ser vulnerável, é não se fazer de perfeito, não se fingir de perfeito. Hipócrita é aquele que se finge de perfeito e não é. Então, é ser vulnerável, é se colocar aberto para as pessoas e falar, eu tenho erros, eu sou falha assim como você, mas eu não coloco à disposição, eu quero cuidar de você, eu quero caminhar junto com você, eu quero aprender junto com você, nessa caminhada com Jesus. Então, é ser vulnerável e não se fingir ser perfeito. E, por último, para dar um encorajamento para todos nós, e é o que Jesus faz lá em Mateus 28, ele fala, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, Jesus não vai nos abandonar. Mesmo que os nossos discípulos nos abandonem, ou que aquilo que a gente fala, às vezes não faz sentido para as pessoas, ou a gente fale verdades em amor, mas as pessoas não aceitem. Às vezes a gente vai se decepcionar com discípulos na caminhada, mas Jesus não vai nos abandonar. Jesus prometeu que estaria com a gente, nos encorajando, nos consolando através do Espírito Santo, nos fortalecendo. Então, de João 14 vai falar, no dia em que eu fui ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então, nós temos essa promessa de que não seremos abandonados e que podemos agir com autoridade no nome de Jesus para poder cuidar dessas pessoas, porque eu achei essa palavra que a gente recebeu na conferência muito poderosa e eu estou animada, eu estou empolgada, eu estou disposta a
receber essas pessoas e cuidar dessas pessoas e caminhar junto com essas pessoas. Eu também estou disposta a caminhar junto com vocês que estão aqui. Eu me coloco à disposição, eu quero servir todos vocês. Então, vamos juntos, vamos estar animados, porque nós temos a promessa de que Jesus disse que não nos abandonará. Ele não abandonou, não nos abandona e jamais abandonará. E por último, eu quero deixar 2 conteúdos para vocês do podcast Joju, que fala sobre discipulado. É o episódio Você é um discípulo de Jesus, é o episódio 16, e o episódio 17, que fala sobre fidelidade no plantio, que até o pastor Jonas, ele também estava com a gente nesse episódio. Então, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, eu recomendo esses 2 episódios no nosso podcast, que foram bênção, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês também. Amém? Amém. Amém, Jaque, que bom você passar esse ano, essa motivação para nós essa manhã, né, com a certeza de que o Senhor está conosco e Ele nos capacitará, né, nessa obra tão desafiadora que temos, né, os acolhidos, aqueles que estarão chegando em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado, né, pela bênção que foi nesta manhã, e eu queria que você orasse por nós, encerrando então a nossa devocional. E temos aqui 3 pedidos, né? Peça a Deus que lhe ajude a discipular as pessoas que você levou e levará para Cristo, né? Já que comentou aí, né, que Deus nos ajude, nos capacite. Ore para que todos os cristãos sejam responsáveis no discipulado, né? A gente sabe que tem um preço a ser pago, né? E precisamos ter essa responsabilidade. E também ore pelo projeto, né, de discipulado da nossa igreja, né? Que Deus esteja nos abençoando aí no projeto de discipulado. Então, já que interceda por nós, glória a Deus pelas nossas vidas. Amém. Paizinho, muito obrigada, Deus, por esse tempo em que a gente separou para estar juntos como igreja, Deus, na tua presença, Paizinho. Eu peço que o Senhor venha nos capacitar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Peço que o Senhor esteja preparando, Deus, o coração dessas pessoas, desses novos convertidos, Paizinho. Peço que o Senhor nos faça sensíveis, Deus, que o teu Espírito Santo faça com que a gente tenha discernimento para saber como cuidar das pessoas, o que falar para essas pessoas, como amar essas pessoas, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê ousadia, nos capacite em nome de Jesus, para a gente poder fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, e que a gente seja esses cidadãos do céu que são enviados por Jesus para poder cuidar uns dos outros, para poder espalhar a palavra do reino, para poder formar discípulos que são apaixonados, que são sedentos, que têm fome de Cristo. É isso que pedimos, Deus, que o Senhor use as nossas vidas com ousadia, com autoridade. Nós damos liberdade para o Teu Espírito Santo agir através de nós, Paizinho. Eu peço que o Senhor também esteja capacitando, Deus, a nossa igreja, Paizinho, que nós sejamos esse lugar que vai abraçar essas pessoas, Pai, que vai cuidar dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa liderança, Pai. Capacita a nossa liderança, Pai, em nome de Jesus, Deus, para que nós possamos ser cuidados e cuidar uns dos outros, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça os pastores, fortaleça os líderes de célula, Pai. Que o Senhor dê inspiração, que o Senhor dê estratégias, Pai, em nome de Jesus, para estarmos batalhando, Deus, para estarmos cuidando, Pai, dessas pessoas. Então, eu peço que o Senhor venha incomodar os nossos corações, Paizinho, para que a gente seja esse discípulos, que a gente se entregue por inteiro, que a gente pague o preço, que a gente tome responsabilidade, Deus, e que nós sejamos essas pessoas enviadas por Jesus, que vão agir em nome de Jesus com ousadia, com autoridade, com amor, Paizinho, acima de tudo, esse amor que constrange, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que convence, Paizinho. Então é isso que pedimos, Deus, que a gente possa carregar isso dentro de nós e que as pessoas sejam impactadas, Paizinho, ao nosso redor, na nossa igreja, Paizinho. É isso que pedimos, nos capacita, nos fortalece. Nós já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. O Senhor é bom, o Senhor é
amoroso, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos por isso, Paizinho. E entregamos o nosso dia, o resto da nossa semana nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jaque, por essa palavra. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te renovando. Quero só lembrar os irmãos que nós estamos caminhando já para o final, né, do nosso jejum de Daniel. E no domingo, excepcionalmente, nós vamos estar também no Zoom, no horário da reunião de oração, às 9 horas, fazendo o fechamento do jejum de Daniel. Tá? Então, amanhã aguardamos vocês aqui, nesse mesmo horário, às 7 horas. Tá? Deus abençoe a todos, né? Um dia muito abençoado para vocês.